O professor Israel também vai discutir os conceitos de sustentabilidade. A gente tem ali um texto sobre os pilares da sustentabilidade. Pensar em sustentabilidade aqui, a gente pode estar trazendo algumas questões de gênero que vem aparecendo, né, a partir da criatividade das mulheres. O copinho menstrual, por muitos anos, a gente vem usando absorventes íntimos, né, de água e tal, tem gente que usa ainda. Eu uso de vez em quando até, mas eu sou adepta desse copinho menstrual. Então, uma coisa que a gente vai falar de meio ambiente, né, não polui tanto o meio ambiente, uma coisa muito mais sustentável, uma coisa que só poderia ter sido pensada por mulheres. Não necessariamente, o copinho não faz parte de um tipo de economia solidária, mas por que não? Não seria possível criar uma cooperativa, uma coisa que tenha mais a ver com economia solidária. Mas isso daí eu trouxe só para provocar para quinta-feira. Eu trouxe aqui uma empresária negra maravilhosa, mulher negra, a Jaciana Melquiades, e eu vou contar um pouco da história dela para vocês, para a gente falar de empreendedorismo feminino, já dando uma pincelada no que a gente vai ver na quinta que vem. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Então, a Jaciana, ela tem esse empreendimento chamado Era Uma Vez o Mundo. Vocês conseguem ver a tela do Twitter que eu estou apresentando? Isso, Clara. Na quinta-feira teremos 2 pessoas convidadas. A Carolina Herrera falando da questão rural e de economia solidária no meio rural. E o Mohamed falando da população LGBTQIA+, e mercado de trabalho. Sochi disse que estão vendo, então vamos ali para o Twitter. Vamos ver a história da Jaciana aqui com a empresa dela. Comecei a empreender como a grande maioria de mulheres pretas que são empreendedoras no Brasil, por necessidade. Nada dessas coisas que narram o faturamento de 1 milhão no primeiro ano de funcionamento. E como quase toda empreendedora agora igual a mim, estou quebrando. Segue o fio. Ai, cliquei errado para seguir o fio. Aqui, mostrar essa sequência. Em 2019, abri em 2019 uma loja dedicada a bonecas negras. Essa loja permitiu que 5 famílias tivessem renda digna e saíssem de uma situação de vulnerabilidade. Mulheres iguais a mim, que só têm força de trabalho como moeda de troca, começaram a sustentar suas famílias sem sobressalto. Empresa que produz e vende boneca preta vai abrir sua primeira loja. Manter um negócio rodando e crescer de forma gradual faz com que nós sejamos muito suscetíveis a qualquer oscilação no mercado, ainda mais quando estamos falando de produtos assim, bonecas negras, atividades educativas e com uma proposta antirracista. Empreender no Brasil é cruel, principalmente quando falamos de políticas que permitam que nosso trabalho seja sustentável. Pesquisas mostram como é mais difícil para a população negra acessar crédito, por exemplo. Isso quase inviabiliza nosso trabalho. As grandes empresas demitem centenas de pessoas, mas nós entendemos que encerrar a atividade é acabar com nossa única fonte de renda. Nossa, porque não apenas as 5 famílias dependem do que eu faço. Se eu não continuo, eu mesma fico sem recursos para a manutenção da minha vida. Respirar, colocar a cabeça fora do caos para entender por onde andar. A gente trava, emperra, surta, mas respira e volta. Sem romantismo, essa é a realidade de quem empreende por necessidade. Encerrar as operações não é opção quando tudo que a gente tem é o que a gente faz. Então, aqui uma foto, né, o trabalho dela já mais ligado aí à economia solidária, economia que ela trabalha com costureiras negras, né, eu conheço um pouco do trabalho dela, e ela trabalha com mulheres, eu já falei, repeti, tá, então ela procura sempre contratar mulheres negras ali para costurarem, fazerem as bonecas, além das bonecas serem de pano, que é um material que se desfaz com mais facilidade do que plástico. Daí ela diz, enfim, estou aqui porque desistir não é uma opção. A Jaciana compartilhou esse fio no Twitter e as pessoas se solidarizaram com o que ela estava passando nesse momento difícil aí com a Covid.
E ainda bem, ela recebeu várias e várias encomendas e está conseguindo manter... Ai, desculpa, gente, meu celular tem um alarme do remédio. Então, aqui a gente não vai romantizar a economia solidária, a economia de mulheres na liderança, mulheres pretas. São essas as dificuldades que essas pessoas encaram. Eu já estou voltando para lá, gente, já para de compartilhar, eu sei que foi esquisito aqui. E ela compartilhou esse relato e teve muitas encomendas, o trabalho dela está firme e forte justamente por essa questão de solidariedade. As pessoas viram a importância do trabalho dela, viram que bonito esse trabalho, compraram, foram lá e falaram, vou comprar, vou na loja dela, no site dela e comprar. Eu queria trazer para essa discussão aí de empreendedorismo feminino o que a gente já trouxe no curso 2 de produção digital. Ela tem uma página que tem 26 mil seguidores, ela foi terceiro lugar em empreendimento sustentável pela Shell, em 2018. E, então, ela já está com um reconhecimento muito grande, vamos dizer, para um negócio pequeno que ela tem. E ela tem uma comunicação visual. A gente falou disso no curso 2, eu achei interessante a gente trazer de novo, que a gente ensinou como criar uma página profissional no Instagram, falamos um pouco da questão cromática, né, as cores, a paleta de cores que vai definir, e vocês podem ver que o trabalho dela, então, ele não é de uma economia clássica, não é só lucrar por lucrar. Ele tem um sentido, é antirracista, ela faz campanha de Dia da Mulher Negra, então ela traz essas questões para cima também. Além do Instagram, ela também usa o site, né? Ela tem o site com as bonecas e o valor das bonecas. Então, a gente vai falar... Deixa eu parar de compartilhar agora. A gente vai discutir um pouco mais de quais são as nossas possibilidades aí para não quebrar. O que a gente pode fazer? O professor Israel, ao longo dos próximos cursos aí do programa de Economia Criativa e Modelos de Autogestão, também vai falar um pouco melhor sobre o crédito, né? Como ter o acesso ao crédito. A gente está falando, então, eu estou introduzindo a esse empreendedorismo feminino que a gente vai tratar mais enfaticamente na quinta-feira. E, como eu já falei, a gente vai falar da Jaciana, né? Já falei que ela tem esse empreendimento, uma mulher negra, para vocês verem a diferença do que é um modelo de economia clássica, que é só produzir para as pessoas consumirem, o McDonald's da vida, tá lá fazendo sanduíche, quer que as pessoas comprem sanduíche. Não tem nenhum sentido bonito por trás do sanduíche, inclusive, se a gente for levar a fundo, o sentido por trás do sanduíche é negativo, né? A forma como eles fazem o alimento, etc. Não vou entrar em McDonald's, eu até vou lá de vez em quando, mas enfim. Mas vocês podem ver que nessa proposta de empreendimento da Jaciana entram várias outras questões que estão sendo muito mais exploradas atualmente na modernidade. Então, a identificação, a questão da representatividade, uma criança ter uma boneca negra, é uma questão importante para ela enquanto pessoa que não só é empreendedora, mas é militante. Então, dentro da militância dela, ela consegue também tirar o sustento dela. A gente vai pensar nessas formas. Aqui temos várias mulheres que podem estar passando por dificuldades e estão pensando em formas de se recriar, de como manter o trabalho delas, como acessar o crédito. Meu marido vai atender o interfone, peraí, gente. Aí. Oi. Deixa eu só fechar o microfone enquanto ele fala. Tá, já fui lá pegar a encomenda. Como eu estava falando, dentro desse empreendimento a gente vê as características que eu citei antes da economia solidária, que diferenciam da economia clássica, né? Que é esse ponto de vista diferenciado, de posicionamento moral, político, de pensar numa forma diferente, sustentável, que pensa no meio ambiente. Então, eu trouxe esse exemplo da Jaciana, porque eu acho que é muito bom. Só por isso mesmo, porque eu acho que traz várias dessas questões que a gente está discutindo aqui. Então, como eu disse, a gente vai falar mais do movimento das mulheres camponesas, que também se organiza dentro de uma estrutura de economia solidária. A gente vai ver como isso funciona. Então, vocês podem trazer muitas perguntas sobre isso. A Carolina sabe tudo sobre como o movimento funciona, como essas mulheres se sustentam. A gente vai assistir, eu disponibilizei o documentário no Moodle, mas a gente vai assistir o documentário para comentar ele. No dia a gente vai, então, transmitir. E também a gente vai falar mais sobre o mercado LGBTQIA+, que hoje em dia tem muita discussão sobre o Pink Money. A gente vai assistir o vídeo do Pink Money na quinta e discutir também.
que é de como as pessoas estão ganhando dinheiro em cima dessas pessoas LGBTQIA+, e também pensar em como essas pessoas podem criar formas novas de empreender e de cooperar. O Mohamed vai estar falando disso pra gente também na aula que vem. Ai, gente, falei tanto, não parei quase, não fiz pausa. Agora tá na vez de vocês, né? Vamos todo mundo entrar, liguem câmera, liguem microfone, vamos conversar. Ai, monitora, vocês são obrigadas, tá? Podem colocar se tem alguma questão que eu não falei, que vocês acham que é importante citar aqui também. Como eu falei, eu tive que resumir muita coisa, né? Porque a discussão de gênero e orientação sexual é bem longa, bem complexa. Eu falei aqui, não estava falando só de verdades, né? Eu estou falando de coisas que muitas pessoas contestam. Vocês podem contestar também. Estamos aí para isso, né? Para vocês colocarem o que vocês pensam. Se você, discordo disso, discordo daquilo, acho que isso, pensar em possibilidades, acho que uma possibilidade seria essa. Contribuições, gente, agora é a hora. Temos várias mulheres aqui, estou esperando. É aquele ali na Ercílio Luz, Clara? Não. É esse, Madalena. Eu fui lá ver a Copa, acho, então. Se é o que eu tô achando. É que tem o da Calo também, acho que eu tô confundindo. Isso. Que legal. A maioria é mulher lésbica. Então você pode contribuir, né, Clara? Na discussão bastante. Você tem a vivência. Eu não tenho. De como é trabalhar num bar. Eu vou ler, gente, a mensagem, não sei se vocês estão vendo no chat. A Clara falou que sobre o mercado LGBTQIA+, eu e a Pamela trabalhamos num bar de Floripa, onde a grande maioria é mulher lésbica, chama Madalena, ali na Ercílio Luz. Então, a cooperação entre pessoas de orientação sexual igual ou identidade de gênero igual é uma coisa muito interessante. A gente, enquanto mulher, pode escolher contratar só mulheres ou só pessoas trans, e em vez de contratar homens, né, deixar os homens um pouco mais de lado. A Soti fez uma sugestão, ela não está conseguindo abrir o microfone, mas ela acha legal lerem sobre Helena Irata e divisão sexual do trabalho desde a escola. Olha que legal, eu nunca li. A Soti já frequenta Madalena, conhece. Então, essas são coisas que a gente pode fazer, né? Pensar que se a gente for ter um negócio, como a Jaciana tem, que contrata costureiras, ela faz a escolha política de contratar mulheres pretas. Como que tá o bar agora, Clara, com a pandemia? É difícil segurar agora, né? Tá bem complicado. Ju, obrigada, tem que entrar. Põe o microfone. Deixa eu fechar o meu, que eu já falei demais. Beleza, Clara. Sotia, é muito legal o trabalho da Helena, falando até da ideia de trabalhos masculinos e trabalhos femininos, até com bares com proprietárias mulheres. Então problematiza isso também. Que a gente tem, né, esses trabalhos que são considerados de mais prestígio social, são considerados masculinos, né? Quem é um médico? Muito difícil perguntar quem é a médica. Quem é o advogado? Ô, Ju, tem ali um botãozinho, onde tem um botãozinho da câmera, um botãozinho do microfone, um botãozinho de telefoninho. Não tá achando?
Deixa eu ver. Ai, tornei você apresentadora. Será que me ajuda? A ideia do bar enquanto espaço simbólico masculino. Já saiu. Fone e a câmera. Uai. Hoje, em Florianópolis, os bares mais frequentados, as proprietárias são mulheres. Olha que dado interessante. A Pamela falando que ainda tem um recorte de raça. Vou ficar aqui narrando esse chat. Ju, pode... Ah, aí, Ju. Tudo certo. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Juliana. Estou sendo monitora aqui do curso, junto com toda a nossa equipe, a Elig, a Thaís. Obrigada, Ju, de avisada da Maris. É que eu tava tão... quando a gente apresenta, às vezes a gente fica nervosa, né? Sim, mas passa rápido, eu entendo. Passa rápido. E muitas vezes são muitas informações na nossa cabeça, fica um pouquinho bagunçado mesmo, até porque vive trocando de ministro, então é meio confuso. Sim, mas vou ver se eu não edito no vídeo para não ficar a informação errada. Vou colocar, não se preocupa, Thaís, eu tento colocar ali em cima o áudio falando, eu vou mudar, olha que fake news, eu vou colocar eu falando certo, ministro dos Direitos Humanos da Família. Vamos ler essa discussão aqui sobre o bar. A Pamela tá falando, mulheres trabalhando em bares, antigamente era sexualizado demais. Nossa, na Argentina, eu fui num lugar que era que ele tem nos Estados Unidos também, umas mulheres usando uns biquíni, assim, servindo os homens, uma coisa assim, repugnante. Hoje estamos desconstruindo isso, incluindo mulheres nessa profissão de trabalhar à noite. No ano passado, algumas mulheres, agora, claro, no ano passado, algumas mulheres relacionadas ao bar criaram um grupo chamado Bar das Minas para a gente se conhecer e se ajudar a se indicar. Olha que legal. Então, esse tipo de iniciativa é do que a gente está falando no curso, que a gente vai falar mais, né, na quinta, que eu falei, mas é bem isso. Para falar nome de ministro sem erro, tem que falar com data e hora. Eu acho que eu não frequento. Fala, Ju. Muita dessa discussão econômica também, ela vai perpassar a própria questão das nossas relações sociais pessoais, de como a gente lida com os outros no dia a dia. Porque o capitalismo, por uma questão até cultural, e essa questão do individualismo, a gente aprende a se relacionar dessa forma, quase que competitivo. Então, você não coopera com as pessoas, você está sempre competindo com elas. Então, buscar novas formas de se organizar, tanto no mercado de trabalho ou novas formas de empreendimentos, também vai passar por novas formas de se relacionar no nosso dia a dia, de uma forma que ela não seja sempre competitiva e individualista, mas que a gente tenha um olhar para o outro também, né? Não sei se eu escolhi bem as palavras, mas é por aí. A Pamela está contando mais sobre a profissão, que é muito machista mesmo, novamente no caso do Bar das Minas. O próprio bar, ele é um lugar que parece assim que é quase que uma entrada proibida para a mulher. Eu sinto que isso é um pouquinho diferente em Florianópolis, pelo menos na região universitária. Mas eu estou aqui na cidade dos meus pais, Itapema, aqui a gente não tem bar que uma mulher possa entrar de boa. Você passa na frente e todos param e te olham. Então, se tem uma mesa de sinuca, algum jogo assim, são sempre só homens bebendo, só homens servindo, só homens frequentando. Então, rola um certo constrangimento para você não entrar nesse local. Se você entra, eu já entrei muitas vezes acompanhada do meu namorado, ou então da minha prima. Tu entra rápido, compra um cigarro, todos param tudo e fica.
como se você não devesse estar ali. Então, realmente, tanto a questão profissional como a própria questão do lugar é algo que tem que ser transformado. Por que esses lugares têm que ser restritos? Não tem nem sentido, até porque não é uma restrição pública, ela funciona através do constrangimento, assim como a gente também tem outros lugares em que você sente que, enquanto mulher, você não é bem-vinda, mas é por um constrangimento, uma coisa implícita, né? Então, era bem nesse sentido que eu estava falando, né? De bar enquanto um ambiente simbólico masculino, né? Sim. Porque os bares, eles vêm desses salões de homens, né? Que existiam e existem em muitos lugares do mundo, né? Tipo, espaços apenas de homens, né? Que tem bebida, cigarros, charutos, etc., né? E até o que a Clara estava falando aqui, né, sobre mandar o currículo para os bares, né, o Madalena foi um dos primeiros lugares em que eu vi mulheres trabalhando nos drinks. Parece uma coisa muito banal, digamos, não normalizada, mas não parece grande coisa. Mas se você pensar em quem sempre esteve do outro lado do bar, sempre foi um homem. Ele servia uísque, charutos e etc. para o seu igual. Né? Então, quando uma mina prepara o teu drink, é outra relação. Né? Tanto que eu falei, por exemplo, quando uma mina faz o meu drink, sabe? Já é uma relação completamente diferente de chegar para um cara e falar, oi, eu quero tal, sabe? E também a ideia da pessoa que está ali atrás ser detentor desse tipo de conhecimento, né? Os homens que aprendiam a fazer drinks e que serviam os seus iguais, né? E agora, tanto que a Clara falou ali também, né? Que não perguntaram sobre a experiência dela, só pediam falta de rosto e corpo e idade, né? Com homens, isso não acontece, né? Eles querem só saber se o cara sabe fazer drink. Não importa se ele é feio, baixo, magro, gordo, qualquer coisa, sabe? Eles procuram a experiência, mas quando eles querem experiência para vender X produto, né? Então, assim, dentro do bar, eu acho muito digno, válido de analisar. Eu quero me estender muito, enfim, mas é isso. É uma coisa que a Clara colocou aqui que eu acho legal a gente problematizar também, que é uma das coisas que acabou por se inverter quase que organicamente, né? Esse lugar dos bares como lugar dos homens. A gente percebe aqui em Floripa, a gente percebe o desconforto dos machos alfa quando entram no espaço. Então, esse momento que a gente vive, dessa crise, né? Mas agora elas querem tudo para elas querem ser melhores que os homens. E aí, mais ataques, né? Somos as mimizentas. Então, é nesse momento que a gente está agora, desse embate de querer ocupar os lugares, de estar nos lugares, ser reconhecida como igual, que a gente vai sofrendo esses ataques cada vez mais constantes, né, na internet, inclusive, muito fortemente, onde esses machos alfos incel, né, que a gente chama, que eles têm esses lugares, esses fóruns de homens misóginos, que se organizam para atacar as mulheres virtualmente. Isso é uma coisa que a gente sentiu enquanto coletivo gordo, quando a gente fez o Vai Ter Gorda na Praia, né, na verdade a Letícia de Assis, que coordenou esse movimento, e a gente foi lá ser gorda na praia, ocupar mulheres gordas de biquíni na praia, e a gente sofreu um ataque virtual muito incisivo. Então, acho que nesse momento que a gente vai lá e luta pela ocupação desses lugares, que vai ter essa crise da masculinidade dos homens. Onde eu posso estar agora? Elas estão tomando tudo. Então... Sim, e tem muito... Ela falou aqui... agora eu perdi onde é que está o comentário. Sobre o currículo, que perguntaram, manda foto com idade e aparência, e tem muitas vagas de postos de trabalho em que se pede a foto e idade da mulher. Então, você tem que ter uma beleza padrão
tem que ser esteticamente agradável para os clientes homens, o que é uma coisa, assim, completamente absurda em muitos sentidos, mas completamente naturalizada. Eu, até por questões, já procurei trabalho em classificados e volta e meia a gente vê vagas assim, como para ser expositora, para servir degustação de alimentos em algumas lojas ou alguns supermercados. A ideia da secretária também sempre está ligada a uma normatividade da mulher, ter que ter um padrão agradável esteticamente aos homens. É uma objetificação, né, da mulher. E eu acho que essa questão, até me fugiu agora, dos lugares, né, desse constrangimento que a gente sente, que é uma coisa que ela não é dita, mas os olhares e a postura dos homens, tu percebe que é um lugar para você não estar, porque eles ficam extremamente desconfortáveis, tanto pela tua presença num bar que é esses bares mais tradicionais, que só tem aqueles homens, assim, meia-idade, que estão lá servindo e são amigos dos frequentadores, e só tem homens ali, então se você entra, mesmo que tu vá só comprar um cigarro, tu nem vai ficar para tomar uma cerveja, eles já ficam te olhando como se você precisasse sair dali. Tua presença é extremamente desconfortável para eles. E também é extremamente desconfortável, nesse caso dessa inversão, né, no bar em que as mulheres estão trabalhando, gerindo, é desconfortável para eles, quase como é para nós, né, entrar num bar em que só as mulheres ocupando essas posições, as mulheres que estão ali trabalhando, servindo e frequentando, então eles sentem isso, embora as relações é muito diferente, porque esse não é o único lugar em que a gente sente esse constrangimento. Eu, como estudante universitária, já senti na universidade também. E isso que a universidade é um espaço bem privilegiado em muitos aspectos, mas a gente sente, então são muitos os espaços na nossa sociedade como um todo, em que existe esse constrangimento de não ser um espaço que a mulher possa ocupar. E ambiente de trabalho também, né? Tem sempre aquelas questões do tipo, se ela ganhou uma promoção, subiu no cargo, deve ser porque é bonita, gostosa, e todos esse tipo de comentário. Ou o fato de se tem uma mulher num cargo de chefia, toma decisões, ou vai ser rígida, é semelhante com como fizeram com a Dilma na época. A gente tinha capas de revista que falavam sobre como ela era descontrolada, simplesmente porque ela falou algo num tom um pouco mais firme. Então, nossa, tá no período, é descontrolada. Rola muito esse tipo de coisa. Se tem uma mulher no cargo de chefia, é como se ela não devesse estar ali. Então, a autoridade do cargo, ela é constantemente contestada através de estereótipos que são totalmente misóginos e sem sentido, mas que está tão presente no nosso dia a dia que eles passam como naturais, óbvios, como se fosse sempre assim, e quem está errado é a mulher que está nesse cargo. Então, a nossa sociedade, ela é muito violenta nesse quesito e muito antidemocrática, né? Que, enfim, é a questão da igualdade. Se a gente for falar em direitos políticos, o próprio direito à propriedade, quando a gente fala do sobrenome, a Nath citou anteriormente, essa questão de, você não é propriedade do seu marido, mas o seu nome é o nome do seu pai, então você é propriedade dele. Tem muito essa ideia de que a mulher, ela só é respeitada quando você tem um homem ao seu lado, seja o seu irmão, seu pai, seu marido, seu primo, sempre tem que ter ali uma referência, e vai estar até ali no nomezinho, né? E há alguns anos atrás, que pode parecer pouco, pode parecer muito, isso é muito relativo, mas as mulheres não tinham, elas precisavam pedir permissão para trabalhar fora, né? Tinha que estar lá assinado até no passaporte para viajar, tinha que o marido assinar que ele permitiu. Então, tu não tem nem direito sobre si própria, sobre você se movimentar como uma pessoa livre, tomar suas próprias decisões, estudar e trabalhar. São coisas que foram sendo muito construídas, e por mais que a gente tenha conquistado muitas delas, sempre parece muito
muito frágil, porque sempre vai rolar um desconforto ou um certo constrangimento, porque é algo que ainda não está totalmente consolidado, ou talvez nunca esteja, talvez é uma constante, a luta para se impor e se colocar nesses espaços e se colocar como um ser que tem os mesmos direitos e, enfim, plena igualdade, talvez seja sempre uma luta que a gente vai ter que sempre estar colocando. Enfim, daí agora eu já estou abrindo para o debate um pouquinho, né? Quero ouvir vocês também. A Clara também falou, né, voltando um pouco ali, na necessidade do padrão de beleza, né, pela minha percepção, vai além de ser agradável ao homem, ser mulher e não performar feminilidade, causa desconforto em muitas mulheres também. Então, essa ideia, né, eu, quando passei por essa transição de entender que meu corpo, minhas regras, agora falando de vivências, minha mãe falou, por que você parou de alisar teu cabelo, né, tá desleixada? Então tem essa ideia, a cobrança de familiares muito forte para você performar a feminilidade. Dentro do ativismo gordo, a gente tem bastante essa discussão que as mulheres gordas têm que performar ainda mais feminilidade para serem aceitas, porque elas já não são aceitas por serem gordas, e daí muitas delas acabam virando bonecas. Isso é uma discussão que a gente tem dentro do ativismo gordo. E também entre pessoas trans, às vezes uma mulher trans está fazendo a transição, ela acaba também sentindo que ela tem que performar mais feminilidade do que qualquer outra mulher, tem que ser aquele padrão perfeito de mulher para ela ser aceita enquanto mulher. Então a gente vê isso bastante em intervenções de cirurgia plástica, né? O que é escolhido para ser modificado, o que é considerado um traço masculino, um traço feminino, o que a gente tem que ter, os pelos, né? Credo, tira os pelos, pelo amor de Deus. Então... Sim. Claro, e também a objetificação do nosso corpo, né? Que se a gente não serve para transar, nada mais, ou para cuidar da casa e dos filhos, para nada mais servimos. E se fazemos alguma coisa fora disso que incomoda, que ocupa o lugar de um homem, Deus que me perdoe. Estamos erradíssimas, somos mimizentas, etc. Ou que nem a Ju falou também da Dilma, né, que qualquer coisa que ela fala mais firme, ela é agressiva. O que esse Bolsonaro já não fez, né, gente, de loucura, agressiva. Não vejo, tem que colocar louco, agressivo, saudar mandioca, que saudade, gente. A gente escuta cada barbaridade todo dia, mas não é o mesmo jeito, os ataques não são os mesmos. Não. E a própria questão, assim, alguns discursos, como aquele do dia que o Moro saiu, é claramente vitimista, um monte de história que você nem sabe porque ele está contando ali, né? Tem aquelas piadinhas do pessoal lendo o discurso do Bolsonaro, que é algo que, mesmo durante e após o processo de impeachment da Dilma, ela nunca fez. Ela não pegou esse lugar até justamente porque senão eles iam falar um monte, né? Então eu acho que a postura que ela se colocava incomodava muito, porque ela não era a mulher que estava demonstrando vulnerabilidade, ela estava numa posição de chefia e ela se colocava dessa maneira e também não fazia, sei lá, se ela fizesse aquele mesmo discurso que o Bolsonaro fez, todo mundo ia ficar, ai, olha ali, a mulher não aguenta o cargo que tem. Nossa, olha ali, ó, uma pessoa assim vai chorar em público agora, só o que falta. Que são os comentários que a gente ouve. Então, tipo assim, o problema tá na forma da mulher mesmo, porque ou ela, se ela é firme, ai, ela é muito brava, ai, olha o jeito que ela faz, não dá pra falar com ela. Aí se a pessoa fala assim, de um jeito que demonstra maior sensibilidade, ah, nossa, olha só, agora vai chorar em público, vai falar não sei o quê. Então, é uma, assim, principalmente mulheres na política, e isso acho que foi algo que a gente não falou aqui, mas eu até vi esses dias o banheiro feminino lá no acho que foi na Câmara, é de 2016, tipo,
é um espaço tão masculino que você só tinha banheiro masculino lá, tipo, como assim? Então, a gente não tem muita representação, né? A gente tem um problema das candidaturas femininas, porque tu tem que ter uma cota e às vezes eles, para atingir essa cota, eles colocam candidatos laranja por uma questão de obrigatoriedade. Então, é muito difícil a participação de mulheres na política. Assim, tanto na parte eleitoral, quanto participação de você ir lá, seja no movimento social, enfim. E realmente é algo que também deveria ser discutido, né? Porque, como a gente vê, está em várias camadas sociais, enfim, é um problema que parece que está em todo lugar. Eu tive uma experiência de auxiliar numa campanha de uma vereadora num partido em que a gente é um partido ali de Florianópolis, mais à esquerda, e a gente tinha um candidato principal, todo mundo praticamente só trabalhava para ele ali, e a gente tinha essa outra candidata, e assim, a própria forma de colocar o recurso que vinha não era igualitário, ficava a maior parte para o candidato e não para a candidata. Então, era muito complicado porque ela não tinha o mesmo alcance e, no caso, os companheiros do mesmo partido pareciam que estavam sempre... eles apoiam da boca para fora, porque quando entra numa questão de dar um espaço para uma fala dela, ou de dar um apoio financeiro para ela fazer alguma coisa para a campanha dela, não tem. Então, eu te apoio, nossa... E aí, o que acontece? Era uma candidata muito interessante, porque ela era uma mulher negra, então ela realmente tinha muita representatividade, super envolvida na comunidade dela, tinha propostas muito interessantes, mas não chegava até as pessoas. E então foi algo assim que me incomodou bastante também quando eu presenciei, porque foi algo assim, tipo, que a gente não espera nesse lugar. A gente espera que vai ter maior igualdade, mas muitas vezes está no discurso somente, né? E uma coisa, só rapidinho, né, que você falou tipo, sobre esses espaços de fala, né, e às vezes esses espaços de fala tá só na teoria, né, e daí quando surge um ambiente, digamos, seguro para mulheres falarem, né, em que a gente possa ser ouvida, em que a gente possa trocar ideias e tudo mais, esses homens se sentem no direito de também participar dessa conversa aqui. E se a gente fala, olha, eu não vejo você falar, não vejo você escutar, né, até muitos políticos e enfim, sabe, homens que têm, tipo, posição alta hierárquica, né, em determinadas organizações, eles ficam extremamente ofendidos sobre a questão de não poder falar nesse espaço que não é dele, né, e isso falando até mesmo um pouco da minha família, assim, né, de como é que essas feministas novinhas não têm que escutar o que eu tenho para falar. E daí, né, foi uma coisa que eu acabei também para minha família, é o seguinte: você tem uma vida inteira que todo mundo escutou. Essa é a única vez na sua vida que você vai ficar de fora. E é isso. Sabe? E aceita que isso que você está sentindo, eu já sinto há anos. Né? Porque é muito difícil, né, arranjar esse espaço. Quando consegue o espaço, ainda vem alguém de fora